Eu vou falar uma coisa que talvez incomode muita gente. Eu acho que esse PSG do Luiz Henrique já é melhor que alguns grandes times que marcaram a última década. E não estou só falando de times bons, estou falando de equipes que ganharam a Champions, dominaram seus campeonatos e entraram para a história. Mas existe um time que me deixa com uma dúvida, o Manchester City do Guardiola, principalmente aquele de 2017-18. E é justamente essa comparação que eu quero fazer hoje. Primeiro vamos começar pelo Bayern de Munique. E aqui vou ser bem direto, eu acho que esse PSG é melhor que o Bayern de Munique do Hans Flick. Aquele Bayern tinha jogadores absurdos com uma grande experiência em nível de Champions. Neuer, Lewandowski, o Thomas Müller era o famoso rolo compressor. Mas eu acho que a profundidade que esse time do PSG consegue dar dentro de campo, por exemplo, o Dembélé é um especialista em atacar espaço, se transformou assim na mão do Luiz Henrique. Você tem Doué, você tem Kvaratskhelia e você tem o meio-campo que consegue reter muito bem a bola. Acredito que melhor do que aquele meio campo do Bayern de Munique, tinha o Goretzka, você tinha um Thomas Müller um pouco mais à frente. Na minha visão, esse time do PSG ele tem muito mais variedade de jogo. O Bayern de Munique jogava com uma linha muito, mas muito alta, o que poderia ser um alvo fácil para esse PSG. Agora vamos passar para aquele Real Madrid do Ancelotti. Antes do Mbappé chegar, que foi um dos grandes momentos do Real Madrid nessa última década. Aquele Real Madrid você tinha Vinícius Júnior, Rodrigo e Bellingham. Se quiser, podemos fazer a comparação com o do Benzema também, ele como atacante. Aquele Real Madrid era uma equipe que sofria muito para ganhar seus jogos, em relação aos outros grandes times que vamos listar aqui mais à frente. Exemplo, o Real Madrid do Ancelotti na temporada que foram campeões da Champions, o Benzema acabou se transformando em melhor do mundo, passou grandes apuros contra um PSG mal treinado, que tinha Mbappé, tinha o Messi, que tinha o Neymar. Passou um grande aperto mesmo. Sofreu muito, jogou pior praticamente a eliminatória inteira. Mas aí o PSG deu aquela, podemos dizer, afrouxada, pode ter feito a camisa pesar, mas a realidade é que aquele Real Madrid sempre mostrou ter resiliência em grandes jogos. Mas o futebol, muitas das vezes na campanha, não era o seu ponto forte. Passou de fase, teve o jogo contra o Chelsea, as eliminatórias contra o Chelsea, que o Real Madrid passou um grande sufoco, especificamente no segundo jogo em casa, e teve o jogo contra o Manchester City, as eliminatórias contra o City. O Real Madrid foi atropelado, pode-se dizer, nos dois jogos, só que, de novo, a resiliência que aquele time possuía era algo muito raro de se ver. E a final foi a mesma coisa. Então eu acho que esse PSG coletivamente é anos-luz à frente daquele Real Madrid do Ancelotti. E em relação ao time de 2024, o Real Madrid melhorou bastante com a chegada do Bellingham, e bem mais equilibrada, podemos dizer. Mas mesmo assim, passou muito sufoco contra o Bayern de Munique, o Roselu chegou no final para salvar realmente a eliminatória. A final foi protocolar contra o Borussia Dortmund, mas eu acredito ainda que esse time esteja a passos atrás do PSG também, assim como o do Benzema. Agora, chegando na Inglaterra e começando pelo Liverpool do Klopp, o time do Klopp era muito forte em transição, mas quando você olha para a Champions League, a Champions que eles conseguiram ganhar, na minha visão, não foi o auge daquele Liverpool. O auge daquele Liverpool foi o Liverpool que ganhou a Premier League no ano seguinte. Aí sim, aquele Liverpool, o Liverpool de 2019 e 20, tinha tudo aquilo que o Klopp sempre quis implementar no Liverpool. Ele tinha o excelente ataque da temporada anterior, que ganha a Champions, e tinha um sistema defensivo bem mais aprumado, bem mais alinhado. Então ele tinha o perfeito, quase que o perfeito dos dois mundos que o Klopp quis implementar. Mas eu ainda acredito que o PSG ele tem por onde explorar problemas naquele Liverpool. Não tem a mesma eficiência do que o meio campo do que o PSG possui atualmente, que é um meio campo que consegue construir e com o nível de intensidade que eles implementam dentro do jogo, eles conseguem destruir jogadas dos adversários com a pressão. Esse time do Liverpool, eu acho que ele fica abaixo do PSG também. Agora a gente chega no Manchester City. E aqui eu tenho uma dúvida de verdade, porque para mim o melhor Manchester City do Guardiola não é necessariamente o City que ganhou a Champions em 2023. Eu prefiro o City de 17-18. O time dos 100 pontos, o time do Agüero, um time que simplesmente parecia dominar a Premier League inteira. E talvez seja o maior argumento a favor do City. Aquele time colocava medo nos adversários. Você assistiu o jogo e já esperava um atropelo contra todos os outros times da Premier League. Era uma equipe extremamente dominante e eu ainda não consigo dizer com certeza que o PSG é melhor. Por exemplo, aquele Manchester City, ele tem os requisitos que a gente trouxe aqui. Um meio-campo que consegue construir jogadas e destruir devido ao estilo de jogo do Guardiola, que incluía muita pressão na frente. A linha de frente, acredito que o time do PSG seja melhor,
pelo Dembélé, pelo Doué e pelo Kvaratskhelia, mas aquele Manchester City tinha jogadores que encaixavam perfeitamente naquele esquema, assim como o PSG de hoje. O Agüero, por exemplo. Aquele era o melhor momento da vida dele. E ele conseguiu por muito tempo ser o maior jogador da história do Manchester City. Até a chegada do Haaland, é claro. Eu acredito que o De Bruyne atualmente seja o maior jogador da história do Manchester City. Mas naquela oportunidade, não existia debate nenhum de quem era o maior jogador da história do time. Era o Sérgio Agüero. Por isso que eu tenho bastante dúvida em relação a esse time. Os dois são muito parecidos, conseguem jogar de maneiras diferentes, porque você tem pontas excelentes, é claro, naquela oportunidade. Sterling de um lado e Sané do outro. Eu acredito que esses dois times sejam muito parelhos e eu atualmente ainda não consigo decidir qual seja o melhor. E também tem uma coisa que serve bastante para o Manchester City, que é a consistência durante a temporada. O grande problema do PSG, atualmente, dessas duas últimas Champions, é que o time na primeira parte da temporada parece que ele tá levando numa boa, tá sendo protocolar nos jogos, até mesmo um tanto quanto displicente na primeira metade das temporadas. O Manchester City não, o Manchester City ele era forçado a ter a régua sempre lá em cima durante todas as suas partidas, coisa que dificilmente o PSG vai poder replicar, não exige essa intensidade toda de uma equipe, ainda mais com o PSG que é dominante lá. Por isso que eu ainda fico com bastante dúvida. Pra falar a verdade, essa próxima temporada que tá começando vai ser o ponto-chave para decidir qual foi o melhor time. Porque é muito difícil você conseguir debater como a equipe pode ganhar 3 Champions seguidas e sendo dominante da forma que ela é. Até o momento eu consigo ainda debater, eu acho que você tem ponto para os dois lados e o Manchester City claramente foi mais constante durante a temporada 2017-18, mas ainda é muito difícil. Talvez, como eu falei, se o PSG ganhar a terceira Champions seguidas, aí fica praticamente impossível você debater com eles. Então hoje eu queria colocar assim, PSG de Luiz Henrique é acima do Bayern, do Hans Flick, acima do Real Madrid do Ancelotti e acima do Liverpool do Klopp. Eu ainda fico com o Manchester City, mas por pouco. Mas se fizermos a comparação com o Manchester City de 2023, eu acredito que o PSG leva. Porque para você jogar contra o PSG, todo mundo precisa participar da construção. E naquele time o Haaland não participava. Tanto que diversas coletivas o Guardiola deixava ali no ar que o Haaland ele tinha esse problema de construção e muitas das vezes ele parecia que não jogava a mesma coisa que o resto do time, por mais que fizesse 50 gols, vários gols mesmo. E o time centralizava muitos gols nele, mas eu acho que o PSG ainda é superior àquele time do City de 23. Mas isso é que eu queria falar com vocês hoje. Vocês concordam que o PSG é melhor que esses times e se ele é melhor que o Manchester City de 17-18, na opinião de vocês? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E um grande abraço.